E eu estava no gabinete, de manhã cedo, na sexta, preparando, o pastor Max entrou, e ele disse assim, a Flávia colocou uma coisa no Facebook dizendo que o Valmir está muito mal. E naquele momento eu senti de passar um artigo para ela, um artigo pequeno, que eu queria que ia preparar o coração dela para o momento que ela está passando. E a gente estava conversando e o pastor Marcos falou assim, será que ela vai entender, pastor? Será que o Valmir estava vivo ainda? Será que ela não vai, talvez, entender mal? Eu disse, não, eu sinto que eu tenho que passar. E eu passei para ela, e logo depois ela agradeceu, e eu conversei com o pastor Max um pouquinho mais, falando sobre ela, e ele saiu. Passaram-se poucos segundos ou minutos, o pastor Max já estava descendo, e ele falou, pastor, ela acabou de responder, ele foi para a glória. Eu olhei e ela disse, pastor, ele acabou de ir para a glória. Eu confesso para vocês que essa notícia, embora a gente cria, nós oramos, nós cremos, a gente acreditava, eu creio que Deus cura. O grande exemplo disso é o meu pai, que em 2000 foi diagnosticado com câncer. E passou por tudo que o Valmir passou, não pelo tempo que ele passou, por 6 meses. No dia em que o médico disse, esse é o último dia dele, naquele dia Deus o curou. Eu creio no poder da cura, e a gente acreditou, a gente orou, mas o Senhor resolveu o levar. E de certa forma tem sido pessoas, Ednilson, a gente lembra dele. Pastor, o irmão Hamilton falou um negócio interessante hoje, eu não sei se eu gostei. Ele disse assim, pastor, já tem uma mensagem de paz lá no céu. Eu falei, mas por que, irmão Hamilton? Falou, Edson, Ednilson, Valmir, foi dando nome. Eu falei, eu não quero ser membro dela ainda não, nem pastoreá-la. Mas, recentemente o Ednilson foi, estava sentado ali, não muito tempo atrás. A igreja sustentava um missionário, juntamente com outras igrejas, foi apresentado pela Igreja Batista, onde o pastor Ribamar é pastor, missionário João, e ministrava aos índios, e por mais de 3 anos, nós enviamos oferta, e todo ano ele vinha agradecer. Nessa semana, o missionário João faleceu. Vocês que fazem parte mais da comunidade, que estão no meio da comunidade, sabem exatamente o que aconteceu com um brasileiro essa semana, que dirigindo o seu carro na Uber, um bêbado bateu atrás, e ele faleceu. Eu não o conheço, sei que o nome dele é Veloso, mas muito triste a morte dele, deixou a esposa e 2 filhinhos. Então essas mortes todas vão mexendo com a gente. Minha esposa até disse, vamos expulsar o espírito de morte. Eu disse, será que a gente tem que fazer isso? Ela disse, não, temos que fazer. Então, vamos fazer. Porque tem muita gente morrendo em volta de nós. Agora, tem mais um que morreu aí, lá do outro lado, mais um também. Então, tem muita gente morrendo, mas eu vou ser sincero para vocês, a morte do Valmir me chocou muito. Eu já não tinha tanto relacionamento com o Valmir, porque ele já não estava vindo na igreja por um tempo, mas foi um vazio. E naquele momento que eu soube da morte do Valmir, o pastor Max saiu, eu fiquei preparando a mensagem, e Deus me fez lembrar uma história na Bíblia, que é a história de Davi, antes dele ser rei. Vocês conhecem Davi? E depois que Davi teve aquele encontro com Golias, a Bíblia diz que ele se tornou pajem de armas de Saul. E, por causa disso, ele lutava as guerras de Israel. E Deus deu a ele muita graça, muita misericórdia. E ele foi crescendo, e isso causou um ciúme tremendo na parte do rei Saul. Por causa disso, ele foi muito perseguido. Ele teve que fugir. E
a história em Samuel, principalmente 1 Samuel, conta a história de Saul perseguindo Davi e Davi fugindo, até que Davi resolve estabelecer sua família. E ele estabelece numa cidade chamada Ziclag. Ele estabelece a sua família, ali ele tem a sua esposa, os seus filhos, ele tem um exército, ele tem amigos. Davi era como se fosse o prefeito daquela cidade, era o líder da cidade. Um dia Davi sai para ir à guerra contra os filisteus. E com ele vai todos os homens, e a cidade fica somente com as mulheres e crianças. Os amalequitas, que era um povo nômade, inimigo de Israel, vai contra aquela cidade, aproveitando o fato que não havia homens na cidade, saqueia a cidade, incendeia a cidade e leva as mulheres e crianças reféns. Davi volta, ele não teve muito sucesso naquela guerra, e quando ele volta encontra uma crise terrível, e os seus amigos, seus valentes, seu exército se levanta contra ele, e quer o matar. O texto diz que eles querem apedrejar Davi, porque eles fazem de Davi um bode expiatório. E aí eu lembrava disso, porque em 1 Samuel capítulo 30, finalzinho do verso 30, diz que o seguinte, diz que Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. E eu pensava nesse versículo, porque no momento de crise, no momento em que as coisas estavam ruins, o que Davi fez? Davi se fortaleceu no Senhor, seu Deus. E a razão que eu trago esse versículo é porque esse versículo tem tudo a ver com essa série que nós estamos fazendo. Em momentos assim, em que as coisas não fazem sentido, um homem de 40 anos, cheio de vida, com 3 filhas, esposa, não faz sentido, porque Deus curou meu pai, mas não quis curar Valmir. E é nesses momentos que a gente tem que ser um crente maturo e se fortalecer no Senhor. Eu conversava com a Flávia ontem e fiquei muito satisfeito de ver. Eu sei que ela está em estado de choque, e eu sei que vai ter momentos difíceis, mas fiquei muito contente de falar com ela, porque me mostrou maturidade da sua parte. Triste, com saudade, mas sabendo que o Senhor está do lado dela. No dia 30, ela quer fazer, no dia 30, um culto memorial, e será perto da casa dela. A gente vai avisar a igreja quando tiver a data certa, porque nós temos uma atividade na igreja, eu pedi para ela fazer mais cedo. A gente vai estar celebrando a vida desse homem, que viveu servindo a Deus. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que é nesses momentos que a gente precisa de deixar a nossa fé brotar. Uma das passagens que eu amo é em Provérbios capítulo 24, verso de número 10. Diz assim: se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Ou seja, no momento da dificuldade é que a gente tem que mostrar que a gente está forte. Eu gosto muito da tradução da linguagem de hoje. Nesse versículo diz: quem é fraco numa crise é realmente fraco. E Deus vai permitir que a nossa fé seja provada. Em momentos de dificuldade, nós precisamos de desenvolver a nossa fé. Semana passada, então, nós começamos uma série que vai durar durante 4 semanas, mais 2 semanas. E há um propósito nela. Nós oramos em trazer essa série para a igreja, porque o meu desejo é que cada membro dessa igreja, as pessoas que Deus coloca no nosso cuidado, possam ser crentes maduros. E é por isso que semana passada a gente começou falando sobre discipulado. E eu preciso de dar uma palavra muito importante sobre discipulado, porque eu não quero ir contra o que vocês ouviram do Bispo Ronaldo. Pelo contrário, o Bispo Ronaldo veio aqui e pregou as mensagens que ele pregou, porque eu pedi a ele para fazê-lo. E eu pedi para ele falar sobre 2 coisas: sobre a importância de grupos de conexão, que lá ele chama de célula, e de discipulado. Só que a ideia de discipulado no Brasil, e principalmente na Igreja Luz para os Povos, e a gente respeita, é um pouco diferente do que eu quero trazer para vocês. A ideia de discipulado
em muitas igrejas, inclusive na Igreja Luz para os Povos, onde o bispo Ronaldo é bispo, é que um crente precisa discipular outro crente e que todos os crentes precisam estar embaixo de um discípulo. E eu não vejo nada errado com isso, a não ser que eu creio que existe um modelo mais importante. Um modelo em que a gente ensina cada crente a ser maduro. Cada crente a viver uma vida cristã que você não depende de outras pessoas para ser um crente maduro. E o meu desejo então, nessa série, ajudar a cada um de vocês. Eu sei que a gente precisa de ajudar outras pessoas. E é por isso que eu tenho grupos de conexão. É por isso, por exemplo, que 2 grupos de conexão foram grupos de casais, em que casais maduros estavam ajudando casais mais novos. Eu creio nisso. Mas vou ser sincero para vocês, o meu objetivo é fazer que cada um de vocês sejam crentes maduros, que possam saber o que é certo, mesmo quando o pastor não estiver perto, mesmo quando a sua esposa não estiver perto, mesmo quando seu esposo não estiver perto, mesmo quando seus pais não estiver certo, você sabe o que é ser um crente maduro. Esse é o meu propósito. Então, baseado nisso, então, vamos falar sobre hábitos, de um discípulo nessa manhã. Eu queria que vocês abrissem a sua Bíblia, por favor, em João capítulo 8, todos por favor, João capítulo 8, e nós vamos ler o verso 31 até o verso 36, João capítulo 8, de 31 até o verso 36, essa passagem é importante porque são palavras de Jesus para as pessoas que estavam seguindo. E em João capítulo 8, verso 31 a 36, se encontrou, diga amém? Ok, diz assim: disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Ou seja, esses judeus já tinham crido em Jesus, tinham fé nele, gostavam dele, eram fãs de Jesus, queriam estar perto dele. Jesus falou assim: ok, isso não é suficiente. Eu gostaria de parafrasear: vir à igreja só no domingo não é suficiente. Se você quer ser um crente maduro, só estar aqui no domingo de manhã, por mais que eu ame o fato de você estar aqui, não é suficiente. Jesus continua dizendo: se vocês permanecerem firmes na palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Ok, para ser verdadeiramente discípulo de Jesus, tem que permanecer firme na palavra, conhecer a verdade, para ser liberto pela verdade. Verso 33, e eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão, nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Verso 34, Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Verso 33, portanto, se o filho os libertar, verdadeiramente sereis livres. A pergunta hoje é: como eu posso me tornar um discípulo maduro? Se o desejo de Deus para nós é que sejamos crentes maduros, se o desejo de mim como seu pastor, pastor de vocês, é que vocês sejam crentes maduros, como a gente pode ser crente maduro? E a resposta é desenvolvendo os hábitos de discípulo. Hábitos de discípulos. Nós vamos estar definindo hábitos em alguns minutos, mas eu queria que primeiro a gente olhasse 2 passagens, e você não precisa de abrir. A primeira é bem conhecida, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Nós sabemos, muitos de nós, de cor e salteado. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Não será, é nova criação. Por quê? Está em Cristo. E como é que eu sei que quem está em Cristo é uma nova criação? As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Quantos podem dizer amém? Ok, então significa que
Se alguém é discípulo de Jesus, essa pessoa tem que ter uma vida diferente, atitudes diferentes, pensamentos diferentes. Ser crente maduro é ter uma vida diferente. Uma outra passagem muito importante, Colossenses capítulo 2, verso de número 9 e 10, projetada para vocês. Já vos despistes do homem velho, com seus feitos, vos vestistes do novo que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Note que esse versículo apresenta uma verdade muito importante que tem tudo a ver com nova criatura. Uma vez que a gente aceita Jesus, a figura é despistes, tirou o velho homem. Nos vestimos de um homem novo que se renova, ou seja, é algo constante, se renova para ser igual a Jesus. Lembra que nós falamos que discípulo, a semana passada, ser discípulo é ser igual a Jesus. Pensar como Jesus, agir como Jesus. Se eu estou numa festa, como é que Jesus agiria nessa festa? Se eu estou no trabalho, como é que Jesus agiria nesse trabalho? Se eu estou conversando com a minha esposa, como é que Jesus trataria ela? Se eu estou falando com os meus filhos, como é que eu falaria com meus filhos se fosse Jesus? Então, a gente tem que entender que nós precisamos de termos alguns atos, alguns hábitos, como crentes. Nós não podemos ser crente e agir como o mundo age. Nós não podemos ser crente e continuar vivendo a mesma vida de antes. Então, nós precisamos de desenvolver hábitos, atos novos. E esses atos se formam, primeiro, com oração. Ou seja, nós precisamos aprender que a gente todo dia tem que acordar e dizer: Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser um melhor esposo. Me ajuda a ser uma melhor esposa. Me ajuda a ser um melhor crente. Me ajuda a ser um melhor pai, um melhor filho. Então, nós temos que ter uma vida constante de oração, pedindo auxílio do Senhor. Segundo, é necessário que para isso aconteça, nós tenhamos também que repetir esses atos. Você não pode fazer uma vez só. Eu não posso simplesmente orar uma só vez, ler a Bíblia somente ao domingo, quando eu estou na igreja, e não tocar na Bíblia a semana toda. Eu tenho que repetir, é através de repetição que hábitos são formados na nossa vida. Quanto mais a gente repete, mais esses hábitos ficam entranhados na nossa vida. E muitas pessoas continuam com hábitos antigos porque elas continuam repetindo o mesmo erro. Queridos, eu amo o altar, eu amo abrir o altar, mas tem gente que vem no altar sempre para tratar da mesma coisa, do mesmo problema. É como se o poder de Deus não fosse suficiente para mudar essa pessoa. Então, a gente tem que repetir atos bons, colocar atos bons e repetir nas nossas vidas. Mas não só isso, nós precisamos de aprender, isso é a chave. E é disso eu creio que o Bispo Ronaldo quis falar quando ele falou de discipulado, a necessidade de prestação de contas. Prestar conta para alguém, porque se você estiver sozinho, você não vai conseguir vencer. Então, no cristianismo é necessário que a gente esteja prestando conta para alguém. É por isso que vir na igreja é importante, porque você sabe que o pastor vai trazer uma palavra que vai ministrar na sua vida, que vai confrontar você. Mas não é suficiente. Eu creio que na nossa igreja, a forma que Deus nos falou claramente é grupos de conexão. Porque num grupo de conexão você tem um grupo pequeno em que você vai estar prestando conta ao líder do grupo de conexão. Agora, é difícil a gente poder fazer você crescer se você luta. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem você presta conta na sua vida espiritual? Você pode dizer, ó, minha esposa, o meu esposo, isso é bom. E sem dúvida, minha maior prestadora de conta é minha esposa, e vice-versa. Mas a gente precisa de estar embaixo de algum tipo de liderança, irmão. Então, eu queria encorajar vocês a não resistir a estar embaixo de alguém que vai poder prestar conta, que você vai poder estar ajudando, porque é assim que você vai construir hábitos na sua vida. O que é um hábito? Bem, a definição de hábito é o seguinte: um hábito é uma contínua inclinação
frequentemente inconsciente para fazer determinada atividade, adquirida através de frequente repetição. Esse é o dicionário que nos dá essa ideia. Então pensa bem, um hábito é algo que eu faço frequentemente sem pensar. Se você dirige um carro de marcha, você não tem que pensar, eu tenho que mudar agora para a segunda, para a terceira, agora tem que reduzir para uma quarta, ou para a quinta, o que for. Você faz inconscientemente, porque de tanto dirigir carro de marcha, se tornou frequente. Você acorda de manhã, ninguém precisa de falar para você que você tem que escovar os seus dentes, lavar o seu rosto, de vez em quando tomar um banhozinho, porque isso é inconsciente, se tornou um hábito. Então, da mesma forma que nós temos hábitos no nosso dia a dia, nós precisamos de criar hábitos espirituais, se nós vamos ter sucesso na nossa vida e vamos ser crentes maduros. Uma outra definição de hábito muito interessante é uma disposição de caráter estabelecido. Disposição de caráter estabelecido. E a última, mais fácil, é uma prática contínua. Então, o meu desejo aqui é desenvolver na igreja hábitos em que seja contínuo, que não seja ups and down, para cima e para baixo, só uma vez, mas que a gente possa ser crente contínuo. Eu achei uma frase muito interessante e eu gostei e coloquei para vocês aí. Semeie um pensamento, colhe uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Plante um hábito, colha um caráter. Plante um caráter, colha um destino. O nosso alvo para cada um é exatamente isso. É que em construir caráter cristão na nossa vida, nós vamos ter um destino fabuloso com o Senhor para sempre. Para sempre com o Senhor. Então vamos lá. O que significa então desenvolver hábitos? Quais são os hábitos que nós queremos desenvolver como cristão? E eu gostaria de colocar para vocês em oração 5 hábitos importantes. Primeiro, discipulado requer tempo com Deus. Tempo com Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo 11, verso de número 29. O verso 28 é um convite. No verso 28, Jesus diz assim: vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí o verso 29 diz o seguinte: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O primeiro hábito que nós precisamos de desenvolver, se nós vamos ser um crente maduro, é contínuo tempo com Deus. Aprendei de mim. Jesus nos diz claramente em João 8, na passagem que lemos, e se a gente permanecer na sua palavra, verdadeiramente seremos seus discípulos. Queridos, eu não vou pedir que você levante a mão, mas eu queria que a sua mão interna, lá do seu coração, levantasse, quando eu fizer a seguinte pergunta. Ano passado, em agosto, nós encorajamos toda a igreja a comprar um livro de devocional. Todo ano a gente ajuda e encoraja a igreja a ler a Bíblia. Teve um ano que a gente pediu que a igreja lesse toda a Bíblia. Outro ano a gente pediu que cada um lesse partes da Bíblia. Esse ano, desde agosto do ano passado, a gente pediu que a igreja usasse um devocional chamado A Bíblia Todo o Ano Todo, por John Stott. Sem levantar a mão, quantos de vocês estão fazendo esse devocional diariamente? E eu não quero que ninguém levante a mão, porque eu sei que mais da metade da igreja, ou a maioria da igreja, já parou há muito tempo. Eu nunca vou pedir para vocês fazerem uma coisa que eu não estou fazendo. Então, toda vez que eu subir nesse púlpito e eu pedir para vocês fazerem alguma coisa, Deus é minha testemunha, eu vou fazer. Eu nunca peço para vocês fazerem uma coisa que eu mesmo não esteja fazendo. Então, desde agosto, todos os dias, pela manhã, eu e Tereza fazemos esse devocional. Todos os dias. Às vezes leva 5, às vezes 10, às vezes 15, às vezes 20 minutos. Mas eu sirvo ao Senhor toda a minha vida. Mas esses devocionais têm sido
tremendo. E eu tenho aprendido muito, muito com John Stott. Na sexta-feira foi tão maravilhoso que eu resolvi postar ele inteiro no meu mural. Eu queria que outras pessoas fossem abençoadas. Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia diariamente? Não tem desculpa. Não tem desculpa. A gente tem tempo para tudo, só não tem tempo para Deus. Todos nós aqui estamos bem nutridos, alguns mais até do que outros. Mas a pergunta é, nós estamos nutridos a nossa alma? Tem gente que está fazendo a sua alma, o seu espírito passar fome. Tempo com Deus. Se nós queremos ser crente maduro, nós precisamos tirar tempo com Deus. Essa semana eu queria pedir a todos vocês, que façam um devocional diário, pelo menos 15 minutos. E vamos fazer isso um hábito na nossa vida. Segundo, o segundo hábito que Deus requer de nós é uma vida de oração. Em João capítulo 15, versos 7 e 8, Jesus diz que se a gente permanecer nele, e a sua palavra permanecer em nós, a gente pode falar o que quiser para Deus. Se pedireis tudo o que quiseres, será feito. E verso 8 assim: e então vocês saberão que vocês são realmente meus discípulos. Quando a Bíblia diz que a gente pode pedir tudo, não significa que Deus vai dar tudo. Diz que pode pedir tudo. Você pode pedir tudo. Você pode abrir o seu coração. Eu queria encorajar a cada um de vocês a não negligenciar a vida de oração. Jesus diz assim: se vocês ficarem unidos comigo, gosto da linguagem de hoje, e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem, e assim vocês se tornam meus discípulos, meus seguidores. Nós temos várias oportunidades de oração na igreja, mas não é isso que eu estou falando. Não é a oração que a gente tem na terça, na quarta ou na quinta. É um tempo com Deus diário, porque senão você não vai crescer. Terceiro requerimento para termos uma vida com Deus, e essa é importantíssima, é uma vida de testemunho. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia nessa passagem que a gente de vez em quando pede para ler, mas eu preciso de gastar tempo com ela. Mateus capítulo 5, verso 13 a 16. Jesus diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão em casa. Aí Jesus diz no verso 16: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Uma terceira característica e requerimento de um verdadeiro discípulo é ser uma testemunha de Jesus, a ser sal, a ser luz. E a pergunta que a gente tem que fazer a cada um de vocês é: que tipo de sal nós estamos sendo? Que tipo de luz nós estamos sendo? Queridos, eu sempre tenho que falar com isso, porque é o meu trabalho fazê-lo, e desculpe se eu repito várias vezes, mas quando um crente da nossa igreja, e eu não estou falando de bebida, eu estou falando de testemunho, vai em qualquer festa na comunidade, e alguém vê você com um copo de vinho ou um copo de cerveja, a pergunta que eu faço para você: esse é um bom testemunho de crente? Você está representando Cristo de forma correta? Essa é a melhor forma de você testemunhar que você é cristão? Você tem que responder essa pergunta. Novamente, eu não estou falando contra uma coisa ou outra, nem a favor nem contra, eu só estou dizendo de testemunho da vida que você vive aí fora, a forma que você anda no dia a dia. Eu dei para vocês o testemunho daquele rapaz que na
sexta-feira retrasada, eu falei de Jesus. Estava vendendo um carro para minha sobrinha. Eu falei de Jesus para ele. Ele veio na igreja no domingo passado, aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Hoje de manhã, ele voltou com a sua esposa e seus 3 filhinhos. E estava na igreja. Eu orei por ele, ainda me pediu desculpa de não ter vindo na quarta-feira. Queridos, nosso testemunho é importantíssimo. Deus quer te usar, não como pedra de tropeço, mas como trampolim para levar as pessoas para o céu. Então não seja pedra de tropeço. Pense bem nas suas atitudes. Haja como um crente maduro. Gaste tempo com Deus, tempo com a palavra, tempo com oração. E quando você sai na rua, lembre que você representa Jesus. Número 4, uma vida de comunhão. Ser discípulo requer uma vida de comunhão. João capítulo 13, você não precisa abrir a não ser que queira. Verso 34 e 35, Jesus diz assim: ame uns aos outros assim como eu vos amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus seguidores, meus discípulos. Ainda, na igreja, há tantas pessoas que não entenderam a necessidade de comunhão. Há pessoas na igreja que não falam com o outro. Há pessoas na igreja com raiva um do outro. Eu estava fazendo um estudo essa semana, por causa da aula que eu estava dando na quinta-feira, eu até compartilhei com o staff da igreja, e diz que uma das coisas que mais as pessoas lá fora olham na igreja, quando elas querem encontrar uma igreja, é se essa igreja é livre de problema, no sentido de pessoas brigando uma com a outra. Uma das coisas que mais fazem as pessoas se afastarem de Deus é chegar na igreja e descobrir que aqui é tão ruim quanto lá fora. Comunhão significa que a gente tem que aprender a amar um ao outro, a perdoar um ao outro, a sujeitar um ao outro e a suportar um ao outro. E estar junto, irmãos. Comunhão significa que a gente tem que estar junto, a gente tem que estar junto, a gente tem que gastar tempo junto. E é por isso que a gente está trabalhando nessa área de grupos de conexão, conectados. Eu sei que não é fácil, é ferro afinando ferro. Tem gente que tira a nossa bênção, tira a nossa paciência. Mas Deus coloca essas pessoas para trabalhar no nosso caráter. E número 5, muito importante. Tempo com Deus, oração, testemunho, mas ser discípulo requer dizimar, ofertar ao Senhor. E eu falo isso porque é importante a gente entender o que a Bíblia fala sobre isso. Por que que dízimo está junto com o tempo com Deus, coração com testemunho? Porque Jesus sabia que as coisas mais difíceis do homem é exatamente isso. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é o princípio de todos os males. E é por isso que a igreja, o diabo luta contra a igreja, geralmente nessa área de acusação. E por isso então que muitas pessoas têm problema de falar sobre isso. Nós estamos tendo hoje uma presidente que está sendo processada, querendo ser tirada por causa da corrupção. O que é corrupção? Amor ao dinheiro. A Bíblia diz: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus falou em Lucas 14, 13: assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. E por que que o dinheiro é tão importante no nosso discipulado? Por causa de uma passagem que eu quero colocar para vocês. Na linguagem de hoje diz assim: façam isso, ou seja, o dízimo, para aprenderem a temer a Deus para sempre. Quando a gente aprende a ofertar e a dizimar, o que a gente está dizendo é o seguinte: Deus é mais importante para mim do que o dinheiro. O dinheiro não me manda, eu que mando no dinheiro. E dizimar, queridos, é muito importante no nosso discipulado. E ainda há crentes que dizem ser discípulos do Senhor, mas lutam nessa área. O alvo desta série é muito importante, querido. O alvo dessa série é que você se comprometa em praticar os hábitos necessários para o seu desenvolvimento espiritual. E esses hábitos são coisas que a gente vai repetir na nossa vida, ou seja, uma vida de oração,
uma vida de leitura da palavra, uma vida com Deus, uma vida de testemunho, uma vida de comunhão e uma vida de entrega. E na nossa igreja, quando nós entregamos os nossos dízimos e ofertas, a gente faz isso com muito carinho, com muito cuidado. Quem me conhece sabe que a administração dos dízimos e ofertas da nossa igreja é algo espiritual. Se você passa no centro de missões, você vai ver todos os lugares onde a nossa oferta missionária vai. Todas as vezes que essas ofertas que são colocadas nas salvas, é colocado num cofre, e na segunda-feira ela é contada por 2 pessoas, e a primeira coisa que é feito, ela é colocada na mesa, e as 2 pessoas, que não sou eu, impõem as mãos e ora em favor daquela oferta, e de todas as pessoas que dizimaram, reconhecendo que aquele dinheiro não é nosso, aquele dinheiro pertence ao Senhor, e que a gente vai dar conta dele. Nós celebramos 32 anos nessa igreja, e 32 anos, o pastor Nazareno falou algo interessante. Ele disse que 32 anos não são 32 dias. Então há uma história de integridade. Nós usamos os fundos para o ministério, para contratar pagamentos de pastores que estão aqui para ajudar, para abençoar, pastores de jovens, pastores de criança, pastores de cada uma dessas áreas. Esse templo Deus nos deu, mas não é, nós somos o dono dele, mas ele não é o dono nosso. Mas a gente cuida dele porque nós temos, primeiro, um reconhecimento que Deus nos deu e que pertence a Deus, e a gente vai cuidar dele, porque tudo que a gente faz aqui é honra de Deus. Mas talvez você não saiba a história desse templo. Mensagem de Paz foi criada em 1984, nós compramos um templo em São José, em 88, e quando viemos para São Francisco, ficamos sem templo por muito tempo. Em 2000, nós perdemos o templo onde nós estávamos alugando, e ficamos andando por aí sem templo, até que um dia nós procurávamos um lugar, e essa igreja estava sendo vendida. Ela foi construída em 1908 pelos metodistas, e eles queriam vender, mas tinha um velhinho que estava aqui quando essa igreja foi construída, e ele sabia que quando essa igreja foi construída, foi feita uma promessa, que essa igreja sempre seria usada como igreja para louvar o Senhor. Mas só o que acontece é que a igreja estava fechando, era um grupo de velhinhos, e eles não conseguiam nenhuma igreja para comprar, pelo menos pelo fato de não ter estacionamento. E a gente apareceu aqui sabendo que estava para vender. O Maxwell me trouxe aqui, ele descobriu, e a gente chegou aqui, e nós tínhamos um dinheiro para dar de entrada, mas nós não tínhamos financiamento. E eles tinham um grupo que queria comprar essa igreja para destruir e fazer apartamentos. Nada errado em fazer apartamentos, mas aquele velhinho disse assim: não foi isso que a gente prometeu, não foi isso que a gente queria fazer. Nós prometemos que seria um templo. Aí eu apareci e eu fiz uma proposta para eles. Eu disse assim: olha, vocês têm uma proposta muito melhor, vocês têm gente que tem dinheiro, que quer comprar, mas eles vão destruir essa igreja. Nós somos uma igreja de imigrantes, mas nós somos sérios. E se vocês aceitarem a nossa entrada, e a gente tinha um valor naquela época, eu não me lembro exatamente o valor, se você aceitar a nossa entrada e não fizer só isso, mas vocês financiarem para a gente, porque a gente não tem como financiar no banco, mas vocês financiarem para a gente, enquanto eu for pastor aqui, eu prometo que esse lugar será sempre usado como igreja para glorificar o Senhor. E mesmo quando eu sair, eu vou colocar no estatuto que esse lugar será usado para glorificar o Senhor. E eles então aceitaram o nosso desafio. Pegaram uma entrada, nós entramos aqui, quebramos as paredes, fizemos o primeiro culto, e por 15 anos ainda estamos aqui nesse templo. E Deus tem nos abençoado. E a gente então mantém esse templo, para que esse templo seja chamado uma casa de oração para todos os povos. Então, quando a gente dizima para manter esse templo, para manter missões, para manter a obra do Senhor. Coisas como, por exemplo, ontem os jovens saíram e participaram de uma tremenda conferência. Isso é só possível porque os irmãos são fiéis nos seus dízimos e ofertas. Quando alguém está doente, quando alguém está no hospital, tem sempre um pastor, nem sempre eu, mas sempre tem um pastor que está ali pronto para abençoar a vida de cada um. Isso só é possível porque
que a gente desenvolve uma vida espiritual e a gente entende a nossa responsabilidade. Eu quero terminar com essa passagem na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Eu amo o que Paulo diz. Ele diz assim: falo com palavras bem simples. No passado, vocês se entregaram inteiramente como escravos da imoralidade, da maldade para servir o mal. Agora eu quero que vocês se entreguem inteiramente como escravos daquilo que é direito e hábitos de um verdadeiro discípulo, para viver uma vida dedicada a Deus. Esse é o meu desejo para essa igreja e para a sua vida. Feche os seus olhos e curva a sua cabeça, por favor. Ao terminar essa mensagem, o meu desejo é que você saia daqui incomodado a ser um discípulo maduro. Em mais 2 semanas nós vamos continuar falando desses aspectos que nós falamos. O aspecto de tempo com Deus, o aspecto da leitura da palavra, o aspecto da oração, o aspecto do testemunho e do aspecto da mordomia. Essa semana eu quero que você saia daqui disposto a colocar isso em prática. Se você não tem tempo com Deus diariamente, essa semana eu peço todos 15 minutos de leitura da palavra e oração. Ao sair daqui, e agora com o tempo assim, você vai estar em festas, você vai ser convidado para piquenique, para parques. Guarda o teu testemunho. Lembra do teu testemunho. E hoje eu deixei os dízimos e ofertas para o final de propósito, para que quando a gente ofertar, a gente possa entender que isso faz parte de uma maturidade cristã nas nossas vidas. O pastor Marcos está vindo para fazer essa parte, mas eu quero orar por você. E no final do culto nós vamos abrir o altar e vamos ter a oportunidade de orar uns pelos outros. E se alguém tiver algum pedido de oração e quiser oração, o altar vai estar aberto. Hoje é um almoço depois do culto. Não tenha pressa de ir embora. Nós somos gratos a Deus pelo momento de comunhão que vamos ter após o culto. Deixa eu orar por você. Pai, o meu desejo é ver os crentes dessa igreja maduros. Eu preguei a tua palavra como tu me deste para pregar nessa semana. Eu quero ser como Davi, que encontra fortaleza no Senhor, que em momentos de adversidade continua um crente maduro. Isso não vem automaticamente, isso depende de hábitos na nossa vida, hábitos de busca, de tempo contigo, de oração e de entrega. Abençoa, Senhor, a cada um nessa manhã, para desenvolvermos esses hábitos durante toda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você precisa de um envelope, nossos diáconos podem levar até você. Eu havia preparado algo que eu vou deixar para uma outra oportunidade de falarmos um pouco mais sobre dízimos. Eu tinha colocado algumas características de alguém que entende sobre mordomia cristã. Mas hoje ficou tão bem explicado no contexto de sermos discípulos maturos, o que um crente maduro, uma pessoa que entende o que é seguir a Jesus e lidar com dinheiro, que não há necessidade de falar mais sobre isso. Eu quero só que você prepare a sua oferta. Se você utiliza o método que a gente implantou na igreja de ofertar através agora do text message, se não, utilize, é o que eu utilizo, é muito mais fácil, é rápido e não há necessidade que os diáconos estejam recolhendo toda semana. É seguro, por isso que nós optamos por esse método e facilita bastante num momento como esse. Então, se você já recebeu, eu pedi só que você orasse comigo e agradecesse a Deus por essa semana de trabalho, pela saúde, pela oportunidade que você tem de investir em algo que é eterno, que é a casa do Senhor. Vidas estão sendo transformadas por causa que nós temos um lugar como esse. Graças a Deus, pessoas chegam do Brasil, algumas vão embora, mas esse lugar continua por causa da ajuda dos irmãos.
da contribuição e do entendimento de como isso é sério. Eu dou graças a Deus que foi nesse lugar que eu conheci o Senhor. E muitos, como eu, têm continuado aqui, outros já foram, mas transformados, porque nós estamos investindo no reino de Deus. Então vamos orar e agradecer a Deus por essa oportunidade. Pai, muito obrigado por essa manhã falar conosco de forma tão clara, Senhor Jesus, da importância, Senhor, de tomarmos uma atitude, de adquirirmos hábitos que demonstram que verdadeiramente somos teus discípulos. Abençoa cada um que ouviu essa palavra, Senhor. Nos dá, Espírito Santo, a força, a necessidade para movermos nessa direção. Obrigado por essa manhã, cada um que contribui, que já entendeu, que já, Senhor, se entregou totalmente nessa área. Abençoe, Senhor, cada um. Obrigado pela oportunidade que tivemos essa semana de trabalhar, pela saúde, pela vida que o Senhor tem nos dado. Receba nossas ofertas como gratidão, Senhor, de tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, deixa de me amar. Sem o seu amor, Coloque-se de pé. sem o seu, Se você já ofertou, o que seria? o que seria de nós sem o Senhor? O que seria? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama, esse amor é tão grande e incondicional. Está sempre de braços abertos para mim. Amém, Jesus. Nós vamos concluir o nosso culto. Eu vou orar, você que precisa de ir. Participe da comunhão com o pastor Silvio. Isso é tão importante. Fala de tanta maturidade. Quando você entende que é importante estar com os irmãos. Você possa ficar conosco com o almoço preparado. O propósito não é levantar fonte, o propósito é a gente estar juntos. Eu sei que às vezes você precisa sair, mas quando der, fique com a gente. E nós vamos abrir o altar para orar por qualquer que seja a necessidade. Eu vou pedir que o pastor Soares, Simone e os demais irmãos, junto com os pastores, estivessem aqui na frente. E se você precisa que a gente ore por você, qualquer que seja a necessidade, a gente vai orar, concordar e ministrar a bênção de Deus na sua vida. Nós vamos orar pedindo a bênção. Não esqueça de passar, pegar o formulário com a irmã Narcisa, se seu filho vai participar do camping para as crianças, dá o nome para o dia 7 de maio. Às vezes a gente sai correndo e esquece isso, a gente ouviu essas mensagens tão importantes que precisam ser respondidas. Pai, muito obrigado por essa manhã falar conosco, obrigado por esse culto maravilhoso, esse nosso segundo culto que oferecemos a Ti hoje. Há mais um, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade, por essa igreja, pela visão que o Senhor tem nos dado de alcançar todos os povos. Leva-nos em paz e segurança, nos dá um dia abençoado, e que ao sairmos daqui, Senhor, levemos conosco a responsabilidade de sermos os Seus discípulos para este mundo, Senhor, que precisa tanto, Senhor, de uma transformação. Abençoe, Senhor Jesus, a nossa caminhada aí fora. Leva-nos em paz e segurança, em nome de Jesus. Deus os abençoe, tenha um dia abençoado em nome de Jesus. O altar está aberto. Sempre de braços abertos.